Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanismo. Nesse vídeo nós vamos comentar um pouco sobre esse último acontecimento que aconteceu em Recife, que foi uma crise de ansiedade generalizada. Segundo relatos, um dos jovens começou a sentir sintomas de ansiedade como taquicardia, coração acelerando, falta de ar, dificuldade para respirar, sudorese, que é suando frio, e logo em seguida, como uma reação em cadeia, vários jovens começaram a ter os mesmos sintomas. E segundo os relatos, 26 jovens tiveram esses sintomas. Foi preciso várias ambulâncias do SAMU até lá nessa escola para atender esses jovens, para os profissionais médicos e enfermeiros, todos os tipos de profissionais técnicos para atender. No caso, não foi necessário levar ninguém para o hospital, todos foram atendidos ali mesmo e foram liberados assim que os responsáveis chegaram. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema para a gente tentar entender o que pode estar acontecendo. A crise de ansiedade coletiva, a gente fala que é por autoindução. O que seria autoindução? Seria uns sintomas psiquiátricos, no caso aqui a ansiedade, que começam a afetar o indivíduo e como numa reação em cadeia ou um efeito dominó, vários pacientes começam a sentir esse tipo de sintomas. Alguns dos pais relataram que pareceu até uma cena de filme de terror. Várias pessoas no chão, chorando, se desesperando, vários alunos perturbados, com a sua orientação, a sua consciência totalmente alterada. A gente vai tentar entender o que aconteceu. Existe na história vários relatos de que isso aconteceu. Na Idade Média mesmo existem vários relatos de crise de ansiedades coletivas, crise de histerias coletivas. Uma das coisas que a gente tem que começar a pensar é que isso geralmente acontece em tempos difíceis. É o que nós estamos vivendo hoje. Geralmente, essas crises de ansiedade, elas têm um gatilho, ela tem uma coisa que começa a evoluir, digamos que inicia esse tipo de sintomas. Nesse caso, existem vários. Por exemplo, os alunos estão voltando agora da pós-pandemia, eles estão voltando a estudar presencialmente e só por isso já pode provocar uma carga de estresse maior. As aulas presenciais também estão voltando agora e, infelizmente, aqui no Brasil nós não estamos falando nenhum programa de adaptação desses alunos. E os alunos, os jovens hoje em dia, estão com uma carga de estresse muito elevada. Um dos motivos podem ser esse. A adolescência por si só já é um momento de muitos conflitos. Nesse momento que existem os bullying, os adolescentes estão, digamos, criando a sua própria personalidade. Então, por si só, já é um momento de muito estresse. Os adolescentes, eles têm um grau de identificação de grupo muito grande. Isso também pode ter contribuído para essa crise de ansiedade coletiva. Existe uma síndrome que a gente fala síndrome normal da adolescência, que é um conjunto de sinais e sintomas que é normal da adolescência. E um deles é essa auto-identificação com os outros adolescentes da mesma idade. É aquele caso que acontece, como um pai chega e fala pro filho, filho, você não deve fazer isso. E geralmente o adolescente, eu vou fazer, e não obedece o pai. E às vezes chega um jovem da mesma idade que ele, e fala a mesma coisa e a partir daquilo ele já não faz aquilo. Isso é normal da adolescência, porque o adolescente ele tem que se afastar um pouco da personalidade dos pais, criar o seu grupo de identificação para assim começar a criar a sua própria personalidade. Os adolescentes já são um grupo de risco para ter esse tipo de crise de ansiedade. Então, por si só, já é um momento muito delicado. Esse é um dos motivos que pode ter acontecido. Só que tem algumas coisas que eu chamo a atenção. Nós estamos em tempos difíceis. Pós-pandemia, tem guerra no mundo, crises financeiras, tudo isso com certeza influi para esse tipo de crise. Chega a ser até assustadora. Nós, pais, ficamos assustados. O que está acontecendo com nossos filhos? O que está acontecendo com os adolescentes? Então esse vídeo também é para chamar a atenção da sociedade, para a gente olhar para esse grupo de pessoas com mais carinho e mais atenção, que eles sim podem ter uma carga de estresse muito grande. Eu vou falar agora um pouco o que a gente pode fazer para tentar evitar esse tipo de crise. A coisa primordial, a principal coisa é o diálogo. O diálogo sempre é a melhor saída. Pergunte ao seu filho se ele realmente está bem, pergunte ao seu filho o que ele está sentindo, leve em consideração esses sintomas, principalmente de saúde mental. Infelizmente no Brasil nós não temos uma cultura de discutir saúde mental. É um pouco de tabu ainda na nossa sociedade, é uma das coisas que a gente tem que tentar
identificar. Então a primeira coisa é o diálogo. Também tentar identificar traços de ansiedade nos adolescentes. Por exemplo, um adolescente que muda o comportamento, que fica mais isolado, um adolescente que começa a roer unhas, que não era normal dele, ele começa a roer unhas. São sinais e sintomas que os pais podem identificar e, se for necessário, já buscar uma ajuda. E mais ou menos seria isso. O que eu quero mais chamar a atenção é que os nossos adolescentes estão com uma carga de estresse muito grande e isso é muito perigoso. Nós, como sociedade, temos que sentar e discutir métodos e vias que a gente vai tentar melhorar e amenizar esse tipo de estresse. É isso. Por hoje nós vamos ficar aqui. Até a próxima.